Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Waycast. Eu me chamo Fernando Lucas e é sempre um prazer estar aqui com vocês e também ao lado do meu grande amigo Amaury Bessa. Olá, é um prazer, né, estarmos iniciando mais um Waycast. Hoje nós temos uma expectativa muito grande, né, vários assuntos para falar, né, Fernando? Então, Com certeza. hoje promete e vamos que vamos. Então, hoje a gente está aqui com a Sara Siksu. Falei o nome correto, né? Então Sim. é isso aí. Começamos bem. Boa noite, Sara. Seja muito bem-vinda Olá. ao nosso podcast. Então, a Sara, ela é médica há 11 anos, ela é esposa do Marcos e ela é mãe de 5 filhos, né? Hoje em dia, médica, mãe de 5 filhos, como é que ela consegue, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, Sara, seja bem-vinda novamente. E a gente quer Obrigada. conversar um pouco contigo sobre a tua história, né? Quando é que começou, assim, desejo de ir para medicina, por exemplo? Acho que a gente pode começar por aí, né? Eu acho que é interessante, né, Fernando? Até chegar essa parte da organização, É. né? Eu acho que Exatamente. esse vai ser, todo mundo vai estar curioso para chegar nessa parte. Exatamente. Então, eu comecei a cogitar medicina de verdade mesmo no ensino médio, porque eu queria ser psicóloga. E eu já tinha tudo esquematizado na minha cabeça, né, como boa colérica. Mas aí comecei a fazer as provas do processo seletivo da UFAM e as minhas notas eram muito boas. E aí as pessoas começaram a me perguntar por que eu não fazia medicina e tudo. E aí eu comecei a estudar um pouquinho da psiquiatria e eu fiz medicina na intenção de ser psiquiatra. Já entrei com essa ideia formada na cabeça. E quando eu cheguei na faculdade mesmo, todo mundo que chega na faculdade com a intenção de ser alguma coisa... Nunca depois, é. Eu posso dizer isso com certeza. E aí, eu ainda não desisti, né? Mas até agora não. Mas foi por isso que eu decidi fazer a medicina. Então, não era uma coisa assim... Quando eu era criança, eu não tinha esse sonho, assim, de ser médica. E na verdade, assim, eu queria ser... Todo mês eu queria ser uma coisa quando eu era criança, né? Brincava de ser professora, telefonista. Eu achava o telefone uma coisa fascinante, que eu não tinha. Queria ser médica também, fazia cirurgia nas minhas bonecas, etc. E depois eu queria ser astronauta e arquiteto, o que aparecesse. Então, por exemplo, meus filhos não, os dois querem ser bombeiros, que eles querem trabalhar juntos, a mais nova quer ser policial, e eles não mudam, mas eu mudava sempre. Então, quando eu Colérico fui... constantemente que é só uma coisa, né, gente? E Esses a partir dos coléricos, 10 anos já fui me interessando muito por filosofia. Eu gostava muito de ler O Mundo de Sofia, essas coisas que é mais para criança e adolescente. Hoje eu sei que não tem aquela abordagem muito completa e tudo, mas na época fez eu despertar meu interesse, né? Eu gostava bastante e queria ser psicóloga. Queria trabalhar com isso. E depois que eu comecei a fazer medicina, eu também fiz vestibular para psicologia e achei que ia conseguir conciliar também, não consegui. Os dois ao mesmo tempo. Eu fiz 2 anos de conciliação aí, tentando, mas não deu muito certo, porque começou o internato e eu tive que escolher, né, porque não tinha 30 horas no meu dia e tudo. E terminei a faculdade de medicina mesmo. E quando você terminou a faculdade de medicina, você já era casado ou não? Não. Eu conheci o Marcos em 2002. A gente começou a namorar em 2003, na faculdade, na escola. E aí, só que quando a gente começou a faculdade e tudo, acabamos terminando. E naquela época a gente não sabia muito bem... na verdade, a gente sabia que queria ficar junto, mas a faculdade é uma tristeza, né? E a gente ficou terminando e voltando, etc. Foram muitos anos, até que em 2012 a gente entrou na igreja e falou, vamos parar com isso. Aí conseguimos fazer um caminho certo e casamos em 2015. Então a conversão de vocês teve um papel muito fundamental Foi. em continuar. Com Isso seria legal, certeza. né? A gente saber. Como Foi. Como é que... Sara, eu vou pedir só pra te aproximar um pouquinho mais do microfone, pra Tudo tudo ficar certo. melhor para... Tá melhor? ouvir. Tá ótimo, perfeito. Tá ótimo. Então, eu acho que seria interessante, né, Fernando? Com saber certeza. disso aí, saber como foi, né, esse processo de vocês, né? Até porque foi o que firmou, né? E Sim. deu início a toda uma história que depois, né, a gente vai passar por aqui. Quando a gente é jovem, a gente escuta muito que a gente tem que aproveitar a vida, não sei o quê. Não sei como é que tá hoje em dia, né? Que eu já tô velha. Mas no meu tempo tinha muito essas falácias. Então, assim, eu tenho 35, né? A gente tem 35 anos. Naquela época, a gente namorava e não saía e tudo mais. Todo mundo chamava a gente de ultrapassado, etc. A gente
vocês são muito novos para casar, tem que curtir a vida, etc. E o que eu digo para vocês é que isso aí é um papo furado. Então, eu fazia umas coisas que não tinha nada a ver comigo, sabe? O engraçado é que na minha adolescência, eu já não queria muito agradar ninguém, eu não procurava muita validação, porque minha mãe me criou assim. Então, eu tinha o meu jeito, gostava das minhas coisas e etc. Só que lá pelos meus 17, 18 anos, eu comecei a ver, poxa, será que realmente eu estou perdendo meu tempo aqui e tal? Eu era aquele tipo de adolescente que todo mundo ia gazetar aula e eu ia para a biblioteca, sabe? Mas aí o tempo foi passando e eu cedi à pressão de pertencer ao grupo, como o professor Olavo fala, né? Sim. Do jovem. E eu não consegui desviar desse caminho. E eu acho que, com licença, né? Só uma coisa, eu não sei se tá ouvindo O bater na mesa aqui, né? bater na mesa Não, aqui, relaxa, vai dar tudo certo ali depois. Deu certo. Pode continuar. O que eu ia falar é porque, assim, interessante, você falou, me falava que a gente tinha que aproveitar a vida, né? Então, acho que dá pra gente partir até de uma reflexão um pouco a partir dessa frase, né? Porque as pessoas falam muito isso, tu fala que não sabe como tá hoje, mas tá mais ou menos assim, coisa, tá a né? mesma coisa. Ou pior. Exatamente. Mas a gente precisa até tentar olhar quando isso acontece, né? Poxa, será que as pessoas sabem o que é realmente aproveitar a vida? Sim. Isso é uma questão que elas não colocam, né? Esse aproveitar a vida, ele é muito supérfluo, né? É um aproveitar a vida basicamente fugindo da dor e buscando prazer. Exatamente. E a gente sabe, né? Com um pouquinho de estudo que, na verdade, a vida não é assim, né? A gente precisa até aceitar que a gente vai sofrer aqui, né? De certa forma. Não vai ser só uma busca pelo prazer o tempo todo. E se tu faz da narrativa da tua vida essa busca pelo prazer, esse aproveitar a vida, na verdade, não tem muito sentido. Aí tu vai chegar lá na frente e vai dizer, cara, eu não vivi a vida que eu queria viver, né? Que vida foi essa, né? É muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão, né? Porque ela falou, isso acontece muito, né? Será que as pessoas realmente sabem aproveitar a vida? E a gente já dá pra ver aqui que a Sara já percorreu uns caminhos, assim, que não eram os habituais certo do grupo ali, né? E aí a gente quebrou muito a cara com isso. Até que em 2012, o Marcos começou a frequentar a igreja antes de mim. E a gente, assim, não tinha mais esperança no nosso namoro. Mas ele marcou um encontro comigo, a gente não estava mais junto. E falou assim, o que tu tá fazendo da tua vida? Eu tinha acabado de sair de uma audiência a tua vida, né? E aí ele falou, poxa vida, a gente jogou todos os nossos sonhos no lixo, não sei o quê, e será que isso tá certo mesmo? Será que é só isso, vai acabar aqui? E nesse dia eu comecei a chorar, né? Falei, caramba, o que eu fiz na minha vida? Acho que eu adiantei um pouco aquele processo da crise da meia-idade e tal. Ainda bem, senão... E aí foi quando ele falou, você precisa ir pra igreja, você tem que se confessar. E eu bagunçava, né? E aí virou padre e tal. E eu precisei realmente fazer esse processo. E quando eu me dei conta, eu me sentia assim, super indigna de entrar numa igreja. Então ele falava, já conseguiu se confessar? Eu falei, não consegui entrar na igreja. A gente chegava na frente da igreja, chorava e voltava para casa. Chegava na frente da igreja, não sou digna e tal. E quando eu consegui me confessar, que eu parei com essa frescura, né? Falei, caramba, é só isso. Por que eu não fiz isso antes, né? E quando o Frei, que ouviu minha confissão, que hoje é padrinho da minha filha, me deu a penitência, eu ajoelhei ali, rezei e falei, meu Deus, eu tô perdoada de tudo isso. Foi só isso, né? E eu acho engraçado isso também, porque, por exemplo, tem muita gente nessa experiência que a gente teve de fazer os grupos do Ítalo, etc., que falava assim, nossa, meu sonho é entrar numa igreja. Gente, é só entrar. É simples assim. Você não precisa ter um currículo, né, para entrar. Você pode entrar, se confessar e pronto, começar tudo de novo. E isso é muito bonito, sabe? A partir dali, ninguém mais podia me acusar de nada, e nem eu mesma. E eu pude reescrever minha história, e naquele momento eu assumi um compromisso de ser fiel à verdade, que é Cristo. Sim. E aí, pronto, tudo na minha vida passa pelo crivo, né? Isso aqui é verdade. O que eu estou vivendo é a minha vida mesmo. É isso que a minha vocação pede. E quanto mais eu me entrego nisso, por mais trabalhoso que seja, né? Mais felicidade eu encontro. Então, é uma vida cheia de sentido. Não é, por exemplo, quando eu estava lá na micareta, cheia de gente feia, suada.
com aquela roupa feia, jogando cerveja quente pra cima. E a gente tava fingindo que tava sendo feliz, sabe? Isso não tem sentido nenhum. Eu encontro felicidade mesmo é lá em casa, com os meus filhos, quando tá tudo bagunçado, de repente eu olho pra parede, alguém desenhou um mapa do mundo lá. E não estava planejado o mapa do mundo. Ou então fala, mamãe, essa comida é mais gostosa do mundo. E eu fiz um negócio ali na airfryer. Essas coisas enchem minha vida de sentido, sabe? E, na verdade, eu sempre quis isso. Mas, assim, eu fui criada, eu e praticamente todas as mulheres com quem eu conversei da minha idade fomos criadas com aquela coisa de, por exemplo, eu chegava na cozinha, a mamãe falava, o que você está fazendo aqui? Vai estudar. Você tem que estudar, porque o seu marido vai ser seu diploma, você não pode depender de homem, e casamento vai atrapalhar, e não sei o quê. Então, eu casei, eu não sabia fazer um arroz. Não é Covid. Eu não sabia fazer um arroz. Então, quando eu casei, algumas pessoas amigas, assim, ficaram tristes. Ficaram achando que eu estava perdendo a minha vida. Inclusive, eu já ouvi, assim, quando eu fui anunciar gravidez, eu escutei de colegas de trabalho, meus pêsames. Essa vida acabou e tal. Sempre então, tem um inconveniente, né? Eu tenho. Fique tranquila, tá? Eu engasguei. Tem água aqui, ó. Desculpa, gente. Fique tranquila, né? A gente tem eu e minha esposa, 7 meses, né? E recentemente eu tive essas experiências, né? Parece que uma coisa assim, né? As pessoas perderam bem a noção, né? De que, gente, é mais simples, né? Você falou, por exemplo, da igreja, né? Outro dia, nos meus stories, eu até falei sobre isso. Eu falei, gente, tem coisas que é só fazer, né? Que a minha tia foi lá em casa e ela falou assim, mas como é que a tua esposa tá arrumada? Como é que a Vitória tá sempre arrumada? Aí eu falei lá no story, eu falei, gente, pois é assim, ela só se arruma, sabe? Tipo assim, ir pra igreja, né? Como é que eu vou me confessar, né? E eu até, desculpa voltar, né, nesse assunto de novo, mas é porque assim, né? Existe um processo de a pessoa se confessar. Sim. Né? E assim, existem casos, né, que, por exemplo, no meu caso, eu consegui ver muito claro, assim, né, que aquilo fazia muito sentido pra minha vida, né? Eu fui no retiro e tudo mais, e aquilo tudo fazia muito sentido. Mas tem pessoas que é mais demorado. E com vocês, como é que foi? Tipo assim, foi do nada? Foi muito rápido? Como é que foi? Porque, né, que vai de pessoa a pessoa, né? Quando eu pulei uma parte da história, eu tenho a minha vida, eu vivi muita coisa, então eu tenho que fazer sempre resumos. Teve uma parte, assim, da minha adolescência que eu frequentava muito a igreja. Sim, sim. Assim, até os meus 14 anos. Então, a minha diversão, eu pegava o livro de canto, assim, ia cantar com a minha irmã. A gente cantava muito mal. Mas Vai cantar. O importante é a diversão. E a gente ia cantar e tal, com minhas vizinhas e tudo. E eu conheci Nossa Senhora de Fátima, fiquei devota de Nossa Senhora de Fátima. E tive um sonho com Nossa Senhora de Fátima, foi o único sonho da minha vida que fez sentido. Geralmente meus sonhos são aleatórios. Mas nesse sonho, eu tinha uns 16 anos, eu sonhei que tinha uma criança nos colos de Nossa Senhora chorando. E eu tentava acordar, não conseguia. Sabe quando você fica abrindo o olho assim, não consegue acordar? E aí falava assim uma voz, Nossa Senhora de Fátima olhava pra mim e falava assim, as lágrimas de Nossa Senhora serão a tua salvação. Aí eu acordei. O que eu fiz? Na adolescência. Eu fiquei com medo e eu parei de ir pra igreja. Não fui mais. Se Nossa Senhora quiser aparecer pra mim em sonho, eu prometo que eu não vou sair da igreja. Eu falei, cara, eu fiquei com medo. Não fui mais, mas assim, era aquela coisa, né? Não tinha... a gente carece muito de doutrina, às vezes, nas comunidades, de bairro e tudo. Então, eu tinha ali uma intenção muito grande, mas eu não tinha aquele alimento mais sólido. Então, eu saí. Não tinha nada que me segurasse, né? E quando eu voltei, quando eu saí da confissão, me ajoelhei, estava começando o grupo de oração da Renovação Carismática. Estava acabando de começar. E quando acabou o grupo de oração, me chamaram para participar do Seminário de Vida no Espírito Santo, que estava começando também. E eu fui no sábado, o tema já era o pecado, eu já peguei várias tapinhas. E aí eu falei pro Marcos, nunca mais eu vou sair daqui.
já achei meu lugar, etc. Se tu não quiseres ficar comigo também, não tem problema, entendeu? Não quero mais saber de nada. E aí eu comecei a ir pra tudo que aparecia na igreja. Preciso de gente pra limpar o chão. Tô limpando. Eu ia pra igreja todo dia e tal. Comecei a passar todos os meus plantões, eu era recém-formada. Eu só queria saber de igreja e tal. A minha mãe dizia que eu tava ficando doida. Peguei todos os meus CDs do Coldplay, das coisas que eu escutava. Jogou tudo. Queima tudo isso! E aí eu só queria saber de igreja. Eita. Calma. E aí... Mas eu sinto assim, hoje, olhando assim, que eu precisava fazer isso. Né? Foi uma coisa que foi necessária. Tipo uma imersão, assim, que eu fiz. E foi importante esse processo. E desse período aí, que o Marcos chegou pra ti, ó, o que tá fazendo da tua vida? E deu início à tua conversão. Até o casamento em si, né? Quanto tempo foi? Foi rápido? 3 anos. Três Foram 3 anos. Foi em 2012, a gente entrou. Ele também já começou a participar junto comigo e tal. E aí, em 2015, a gente casou. 28 de novembro. Que legal. E eu acho que a gente já pode começar a entrar na questão dos filhos e do casamento, né? Sim. A gente tava na questão dos filhos e eu saí, né? É, Você, né? exatamente, Mas era cara. muita, Vamos focar. Brincadeira. Toda vez eu volto, né? Supletivo. Eu tenho Mas até pra complementar, né, o que a gente tava falando naquela hora, a questão da simplicidade das coisas, né? Por Sim. exemplo, é claro que eu não tenho 5 filhos, eu tenho um, né? Mas assim, existem algumas coisas na vida, né, que esse pessoal agora, eles demonizam, né? A gente pode falar assim, tipo assim, ter um filho, né? Esposa. Agora, tipo, teve pessoas que falaram pra mim e tal, agora, né, arregaçar as mangas, porque não é fácil e tal. Aí eu falo, gente, mas assim, aí o pessoal me pergunta, e aí, como é que tá, né? Casado, filho e tal. Eu falo, gente, só tá, né? Só Tipo, tá, a vida entendeu? tá do mesmo jeito, sabe? E assim, eu vejo muito isso, né? Me falta uma simplicidade na vida dessas pessoas. Né? Elas dificultam muito nessa tentativa de busca por ser muito feliz, de busca por aproveitar muito a vida. E são pessoas que só precisam colocar o pé no chão, sabe? Sim. A gente vê o próprio trabalho do Dr. Ítalo Marcílio, por muito tempo, foi simplesmente colocar as pessoas com os pezinhos no chão, sabe? Tipo assim, olha, tu tem uma vida... Volta aqui, querido. Exatamente. Exatamente. Mas pode continuar aí. Não, tá tranquilo. Então, obviamente, né, quando vocês se casaram, vocês tinham ali uma certa percepção da própria igreja, da vida, Sim. e hoje vocês têm outra, né? Como era esse início de casamento? Vocês já tinham, por exemplo, alguma formação em relação à abertura à vida, ou uma noção mesmo do que já era o matrimônio e tal? Como era, assim? Quais essas diferenças entre lá no início e agora? A gente, antes de casar, fez uma boa formação para casar, né? Então, a gente teve um bom curso de noivos, que é uma coisa muito rara. Ixi, raríssimo. Mas o Frei chamou a gente, esse mesmo Frei que eu vi na primeira confissão, e disse assim, não, eu vou dar o curso de noivo só para vocês, a gente vai abrir o catecismo e vai conversar sobre o que o catecismo fala sobre o matrimônio. E foi assim o nosso curso de noivos. E a gente também... Que inveja. Eu mergulhei muito profundo na doutrina da igreja nessa época, então eu estudava muito sobre isso. Até porque eu não tive modelos, né? Os meus pais são separados desde quando eu me entendia por gente. Ao contrário do meu marido, que os pais dele nunca se separaram, tudo. E eu precisava mesmo estudar. Na minha família, assim, eu não tinha para onde olhar, sabe? Sim. E aí eu precisava de onde eu vou tirar. Vou pegar aqui do conceito, né? E vamos ver, vou fazer o que tá falando aqui no manual. E eu achava que ia ser muito fácil. Porque, assim, eu já trabalhava com criança há muitos anos, 4 anos na época. E fazia plantão de emergência, em pediatria e tudo mais. E eu falava, bom, agora é só o bebê vir que eu já sei tudo que eu tenho que fazer. E aí a gente casou aberto à vida mesmo. Nunca deixamos de ser também. Mas assim que eu engravidei, eu já fui vendo, gente, não é como na teoria. Algo de errado não está certo, porque não é tudo engraçado, assim. Eu falo que, por exemplo, eu falava, as mães iam no pronto-socorro, eu falava, vai ter que tomar uma bezetacil. A mãe chorava, né? E eu falava, gente, essas mulheres são muito frescas. Chegou a minha vez, né? Meu filho saindo da maternidade foi fazer o teste do pezinho. Aí a gente na salinha, o teste do pezinho, tirou a meinha dele. Eu falei, eu não vou aguentar, vou esperar lá fora, Marcos. O Marcos olhou pra mim.
Eu falei, você segura ele aí que eu não vou aguentar. E eu saí. Deixei ele lá. O bebê chorou e eu chorei na sala de espera. Quando saiu, e aí, Marcos, como foi? Ele falou, foi tranquilo. Mas por que ele chorou? Ele, não, porque o álcool é gelado. E quando passou o álcool no pezinho dele, ele chorou. Mas não foi a furada. Eu, gente, pronto, agora eu já sou uma delas. E nunca mais deixei de ser, é assim. Mas, nossa, eu lembro que eu passei um bocado, assim, porque dos nossos amigos, da igreja e tudo mais, do grupo que a gente andava e tudo, nós fomos um dos primeiros casais a casar. Então, a gente não tinha muito com quem conversar sobre Vocês tinham casamento. quantos anos, mais ou menos, perdão? Eu casei com 28, ele casou com 27. Certo. E 2 meses depois do casamento, eu já descobri que eu estava grávida. Não consegui fazer surpresa, nada, não consigo fazer essas coisas. Falei, vai comprar um teste. Eu tava no plantão, fiz o teste lá no plantão mesmo. Falei com a menina da farmácia. E eu falei, Marcos, vai comprar um açaí. Aí ele... Quando ele voltou com o açaí, eu tava assim, eu tô grávida. E aí, 3 dias depois, eu tive um sangramento e tive que passar 2 meses de repouso, que senão eu ia perder o bebê. Então, eu só chorava. Chorava e eu enjoava muito na primeira gravidez. Muito. E o nosso casamento sofreu bastante, porque assim, eu fiquei de um modo, os meus hormônios entraram no modo, assim, eu não sei. que eu olhava pro Marcos e falava, sai. Marcos, tira esse perfume da minha frente. Eu dei o perfume pra ele, né? Tira esse perfume da minha frente, Marcos. Marcos, doa esse perfume. Ele levava pro carro, eu entrava no carro. Marcos, tu não doou o perfume. Me traiu. Marcos, não posso confiar em ti. Chorava e tudo. Muita imaturidade, sabe? Então, assim, nessa hora, eu percebi, depois que a gravidez passou, que, na verdade, eu era muito imatura. Muito imatura. E eu ainda estava muito guiada pelos meus sentimentos, entendeu? E aí eu entendi por que muito casal se separa quando tem filho. Porque a gente ainda tá casando com aquela expectativa de o outro me fazer feliz. E o outro me fazer feliz é o outro fazer o que eu quero, né? Me agradar. E casamento não tem nada a ver com isso. A gente encontra a felicidade de uma outra forma, né? Que é servindo. E aí... É o oposto, né? De querer a minha felicidade, exatamente. Né? Eu lembro muito, assim, que o egoísmo, ele é um traço, o egocentrismo, de uma criança de 7 anos em desenvolvimento. É a fase egocêntrica. E se a gente for olhar, essa criança, é tudo é meu. Esse brinquedo é meu, eu não quero dividir. Mãe, eu quero isso aqui agora. E não sei o quê. Essa fase é daquela criancinha de 6, 7 anos. E eu me vejo, assim, nessa época, que eu tinha o pensamento dessa criancinha. Já com meus quase 30 anos nas costas, sabe? Então, assim, nessa época também, quando eu tive o bebê, acontece um processo natural que na época eu não entendi. Que as minhas amigas que não têm filhos se afastaram de mim. Mas aquilo era natural. Era necessário que fosse assim também. Hoje eu entendo. Mas na época foi muito difícil, né? Eu me vi assim, nossa, agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a perguntar da minha mãe, né? O bebê tinha nascido ali, eu não estava dormindo mais. Eu, mãe, quando é que a minha vida vai voltar ao normal? E ela falou, a sua vida acabou. Falei, não acabou. Pera lá, a coisa tá difícil. A coisa tá difícil, mas também... Não acabou não, tá só começando. E eu Ainda tem mais 4 pra vir aí. Ainda. E eu sabia que não era aquilo, sabe? Que não tinha alguma coisa fora do lugar. Não era possível que fosse aquilo. E aquele tempo eu fiquei, não tinha Ítalo. E eu fiquei, gente, eu não consigo mais escovar os meus dentes. Eu ficava, nossa, eu não consigo mais ter uma vida, não consigo olhar pro meu marido, não consigo jantar com meu marido. E era um filho. Um filho. Mas hoje eu olho pra trás e o que eu tava fazendo? Eu tava vendo série. A gente fica tentando procurar alguma coisa pra nos manter na zona de conforto. Pra nos manter ali naquele ambiente onde a gente não precisa crescer. Não precisa quebrar aquilo ali pra crescer, sabe? Tentando se segurar naquilo. Só que aquela sua vida ali não existe mais. Quanto mais cedo você entender isso, melhor. Acho que a maternidade tem muito com isso. Mais do que a paternidade até, sabe?
Então, a partir dali, não tem como voltar atrás. E isso é bom. A gente precisa entender que isso é bom, isso é maravilhoso. Eu não me trocaria pela Sara que não tinha filhos. Sim. Eu tudo que eu faço hoje com uma mão na costa, eu não fazia antes, quando eu não tinha filho nenhum, sabe? Eu, depois que meus filhos nasceram, fiz 2 pós-graduações. Eu cresci muito profissionalmente. Cresci muito em casa. Encontrei amizades, aquelas que eu perdi. Eu encontrei amizades muito mais edificantes, melhores, que são modelos para mim, são pessoas que eu quero bem, que têm o mesmo objetivo que eu. O meu casamento melhorou, mas tudo isso porque a gente olhou um pro outro e falou: vamos aprender como fazer, vamos seguir o caminho. E quando é que houve essa virada de chave aí? Dessa Sara do Foi, início da maternidade pra essa que já vê dessa forma? foi em 2018, quando nasceu meu segundo filho. Porque apareceu o Ítalo Maci. E aí Consequentemente, o Ítalo tá sempre nas histórias aqui, É. rapaz. a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava tomar whey, porque eu não consumia proteína o suficiente para uma pessoa que amamenta. E aí, quando eu comecei a adequar minha alimentação para isso, eu comecei a sentir uma disposição muito melhor. Então, às vezes, a gente fica procurando uma resposta espiritual e tudo mais, e é só você comer proteína, sabe? E se hidratar. É só entrar na igreja, literalmente, né? Como a gente começou, né? Eu quero entrar na igreja. É só entrar, entendeu? E eu, gente do céu, olha só, eu tô mais disposta. Eu tô comendo melhor e eu tô mais disposta. Eu tô tomando a água aqui adequada para o meu processo aqui de amamentação, eu tô me sentindo melhor. E eu comecei a ver um monte de erros que eu fiz no meu primeiro filho. Eu acho que o primeiro filho, ele é muito sobrevivente, sabe? Então, assim, ele não dormia. 3 da manhã a gente pegava o carro pra andar pra ele dormir. Então, no outro dia eu tava com aquele humor, né? Aquela cara. Não tinha soninho no ninho, né? Não tinha. E fiz cama compartilhada e nada contra, tá, gente? Nada Mas contra, pra mim mas- foi um processo de sofrimento. E tantas outras coisas, sabe? Eu tava lembrando que São José Maria fala que o marido é o nosso filho mais novo. Não que a gente vai infantilizar o nosso marido, mas a maternidade, às vezes, é um processo tão intenso que a gente vai deixando os âmbitos da nossa vida de lado. Só que os nossos filhos precisam de um casamento forte, entendeu? Não adianta eu estar ali entregue para os meus filhos e meu casamento estar esquecido. Isso não vai ser bom para os meus filhos. Então, eu não estou fazendo um trabalho legal aqui. Eu preciso fortalecer aqui. E automaticamente aqui vai estar em ordem. Quando eu entendi isso, as coisas facilitaram muito. Muito mesmo, assim. E de vez em quando eu tenho que estar voltando para isso. Porque a mulher, ela tem essa tendência de se jogar ali na maternidade e pronto, acabou. Não precisa e não pode ser assim, sabe? Eu vejo hoje, né, que tem um outro extremo, né? Tem a galera do não filho e tal, e tem um pessoal que transforma o filho meio que num deus, né? É. Hoje, tipo, ele vira o centro da adoração. A razão da minha E a vida. razão Meu da filho minha é a vida, razão da minha vida. Aí outro Meu dia- filho é meu tudo, né? sabe? E é o contrário, porque é o desabrochar do amor dos pais, né? Sim. E até outro dia eu falei, já segunda polêmica, né, do Instagram, mas de falar de quando você muda essa ordem, provavelmente vai dar merda, né? Tipo Vai. assim, vai dar Muito. errado. Vai dar errado. Muito bem. Porque, assim, é muito difícil, né? A tendência... Me desculpa, eu tô no primeiro ainda, né? Mas eu percebi logo de cara. E a minha esposa também, graças a Deus. Eu acho que isso muito por conta da formação humana que a gente tem disponível hoje. Graças a Deus. Conhecer bons padres, né? Sim. A minha esposa, embora recém-convertida, ela teve essa maturidade humana e ajudou muito. Né? Então, assim, logo a gente percebeu o quê? A gente tem uma tendência a fugir do nosso casamento e a Foca na fuga criança. ser quem? O nosso filho. Entendeu? Tipo, vou chegar do trabalho, é muito mais fácil. Eu ir fazer o meu filho vai estar rindo pra mim. Cadê o Entendeu? neném, Cadê o papai? neném? Entendeu? E tal. E assim, graças a Deus a gente percebeu logo isso. Mas assim, a gente entrou num desapego e com aquelas lives do pessoal, sabe? A gente já entrou com esse espírito, né? Então eu acredito que isso me ajudou muito. Mas eu percebo em mim, eu vejo um movimento assim, né? Me corrija se eu estiver errado, que vai muito, muito a favor disso, né? De colocar a criança como centro de tudo.
E, Sim. ao meu ver, isso pode dar muito errado. Né? Pode. Pode dar muito errado. Primeiro que, assim, a gente vê o quê? São dois extremos mesmo. Tem aquela que é amo meu filho, odeio a maternidade, que isso não tem cabimento. Na verdade, você ama seu filho, mas você ama mais a si mesma que o seu filho e você não consegue incluir o seu filho na sua felicidade, né? Sim. É isso que acontece. E tem esse outro lado do meu filho é tudo pra mim, dou minha vida por ele. Na verdade, isso é uma tentativa de compensar algo lá atrás, né? Na maioria das vezes. E acaba que um dia seu filho vai sair de casa, entendeu? E você vai ficar com o seu marido. E a gente vê muito isso hoje em dia, ou sozinha, né? Dependendo do que você construiu. Que a mãe se sente traída quando o filho sai de casa, se sente abandonada, quando na verdade é um processo natural. Acho, pra depois não esquecer. Eu tô fazendo a mesma coisa. Meu Deus. É um processo natural que os filhos saiam de casa, né? Eu falo pro Marcos brincando assim, eu não vejo a hora de ser uma velhinha que meus filhos vão sair de casa e a gente vai pra Europa, que é mais barato pro idoso viajar. E eu vou conhecer tudo que eu quiser. Mas, assim, é muito legal também esse processo. Claro que tem a saudade e tudo mais, mas pode ser algo saudável. Imagina meus filhos casando ou indo pro convento, alguma coisa, seguindo aquilo que é a vida deles, a vocação. Se eu os formei bem, se eles fizeram boas escolhas, isso pode ser muito, muito feliz. Desde que eu saiba ainda viver com o meu marido, com aquele que eu escolhi para estar do meu lado, né? E outra coisa também que acontece muito hoje as pessoas casam pela paixão, né? E a gente sabe que a paixão não dura muito. Então, eu já escutei muito, por exemplo, uma vez eu peguei um Uber, ele falou, olha, o Uber é ótimo, né? Eu tenho 8 anos com a minha esposa, mas a gente tá se separando. Mas assim, não aconteceu nada, não. É só que a gente ficou amigos. Eu já escutei muito isso. Eu falei, mas vocês eram inimigos e casaram? Vocês ficaram amigos, isso é um problema? Pois é, né? Agora você vai procurar o quê? Um sequestradora pra casar? Não tô entendendo. Então, assim, gente, vocês tinham que ser amigos desde o começo. O que as pessoas esperam de um casamento? Acho que as pessoas pensam que casamento é uns 50 tons de cinza eterno, assim, que você vai ficar... Gente, não é isso. A vida não é isso, sabe? E é bom que não seja. Sabe? Você passar pelas diversas fases da vida com alguém que tá ali do seu lado desde o começo, que construiu tudo com você, é um valor gigante que está esquecido hoje. As pessoas querem dopamina, querem emoção. Exatamente. Querem fazer o casamento ser uma Disney eterna, né? E todo dia chegar com flores e etc. Mas, gente, não é assim. O casamento é uma vida compartilhada, não é um filme de ação, o Senhor e Senhora Smith, né? Eu não sei o que as pessoas esperam, assim, do que seja, mas é tão bom ter alguém que está ali passando a vida inteira com você, compartilhando defeitos, qualidades, alguém que você, sabe, conhece, às vezes melhor do que a própria pessoa, alguém que divide com você os mesmos ideais, os mesmos valores, alguém que está crescendo junto com você. Imagina, eu não era essa Sara que eu sou hoje quando eu casei. Meu marido teve muita paciência comigo, sabe? E ele também não é quem ele era antes. E a gente vai estar sempre nesse processo. Então, essa história de o relacionamento esfriou e tal. O quanto que você está se esforçando para manter uma boa convivência, para manter o relacionamento bem? Né? O quanto que a gente está investindo nisso? Às vezes a gente investe em curso, em formação profissional, gasta tempo e carreira e tudo mais. Mas o quanto que a gente está investindo na qualidade daquilo que a gente escolheu que devia ser o principal? A hierarquia da coisa está esquecida, né? E aí a mulher às vezes se vê entre filho, profissão e etc. E o casamento fica lá, se der tempo, Sim. lá no cantinho. E Pode falar. eu acho que uma das coisas que ajuda muito nessa tem duas coisas, né? Primeiro, essa percepção do para sempre. Por um lado, para o mundo atual, para sempre ele assusta. Mas por outro, ele é a única coisa que realmente pode sustentar um casamento, que é a maior prova de amor. Né? A pessoa falar assim, olha, eu te amo assim, sabe? Eu sei quem tu é, né? Mas tem uma coisa, e eu quero realmente que você fale sobre isso, porque você tem mais tempo de casado do que eu. Bem mais tempo, né? Nossa. Eu tenho 21, né? Então, mas assim, que é um olhar para o outro e não olhar exclusivamente para o que o outro é, né? Assim, eu sei quem a minha esposa é, mas um olhar muito para o que ela pode ser. Sim. E para o que o outro pode ser.
E isso é uma coisa muito legal de falar. Uma vez eu vi o Dr. Ítalo passando muito previamente sobre isso, né? E que me emocionou muito, porque ele falava de como tem os extremos e como o racional tomou de conta, e agora o racional é o melhor, e o casamento tem que ser racional, e a imaginação não pode entrar no jogo. Mas Sim. se você tira a parte da imaginação e tu olha só pro outro, o que que a gente é, né? O que a gente é? Eu, por exemplo, sou colérico. Eu sou bem impaciente, né? Eu tenho uma tendência ao soberbo muito grande. Eu sei como é que é. Então, Tu é o assim, racional, né? pois é. E tudo pra mim é muito prático, né? E algumas coisas a gente sabe que não é prático. Ser prático não é bom sempre, né? Eu vejo esse pessoal que não sabe de temperamento, eu vejo um cidadão no trabalho falando, é porque eu sou muito prático, né? Eu falo, meu filho, olha, tem coisas que não são práticas na vida, né? Sim. Então, assim, mas assim, é essas duas coisas, né? Primeiro essa dimensão do para sempre, e essa outra coisa de olhar para o outro, não olhar só para o que o outro é, mas olhar pelo que o outro pode ser. E aí nasce algo que não é a sensibilidade de uma paixão da adolescência. Mas podemos falar que um sentimento mais dele é uma coisa mais concreta, sabe? Sim. É uma coisa mais construída. Ela não é mais uma coisa tão reativa, eu não sinto tanto. É uma coisa mais provocada, vamos dizer assim, pelo casal dessa doação. E eu queria muito ouvir sobre isso, né? Sobre essa dimensão que você falou, né? Eu não era a Sara que eu sou agora, né? E esse olhar pro que o outro pode ser, eu acho que isso é uma das belezas do matrimônio. Isso é uma das belezas do para sempre, né? Sim, quando eu conheci meu marido, a gente era moleque, né? Então, assim, a gente olha pra trás e eu lembro dele falando ali, eu não sei se eu quero ser engenheiro. E a gente, nossa, será que a gente vai casar? A gente quer casar, vamos ter 2 filhos. A gente pode morar num apartamento do Minha Casa Minha Vida e tal. Então a gente não sabia nada do que a gente ia fazer da nossa vida, sabe? A gente construiu tudo juntos. Eu vi ele fazer o TCC dele de madrugada. Eu ia para as aulas de engenharia, não entendia nada. Ele me ajudava, sei lá, dando apoio moral. Na medicina, eu passei muita necessidade na faculdade. Tinha vezes que eu não tinha o que comer. E era o Marcos que ia me ajudar, sabe? E eu vi quando ele comprou o primeiro carro dele. Eu fui na formatura dele, ele foi na minha formatura. E tudo isso a gente construiu juntos. E depois a gente entrou na igreja juntos. E a gente viu ali um sentido, uma realização plena juntos. Tudo isso foi sendo construído e a gente viu nisso tudo também os defeitos um do outro. E o crescimento e o amadurecimento. A gente passou por lutos, por perdas, por tanta coisa junto, sabe? E não dá pra pegar isso e ignorar, sabe? Então eu olho pra ele e eu fico tão orgulhosa de quem ele é hoje, sabe? Quando ele se supera em alguma coisa que eu sei que ele tinha dificuldade. Quando eu falo pra ele, olha, eu sei que você consegue fazer isso. E um dia ele fala, olha, eu consegui. E quando ele é reconhecido e tudo mais, por algo que eu sabia que ele já era capaz. E a mesma coisa ele faz comigo, sabe? Por exemplo, Isso aí. Quem aqui é da produção e a gente no podcast fomos escolher algumas informações sobre a Sara, né? E a gente recebeu alguns áudios assim bem emocionantes, né? Bem o quê, meu Deus? Bem emocionantes, Eita. né? Meu Deus. Né, pra gente fazer esse roteiro que nunca é seguido aqui no podcast. A gente ele pediu algumas mandou- informações, né? Quem seria a Sara, né? Sara. Só que a gente Uhum. perguntou para um homem, ainda, apesar de muitos anos de casado, apaixonado. Ah, né? gente. Então essa admiração dele também. Sim, e ele fala pra mim sempre, meu Deus, tá perdendo tempo, tu já devia ter lançado 500 cursos, já devia... E eu, Marcos, não sei se eu consigo fazer um podcast. Ele, tu é maluca? Vai agora, e não sei o quê. Eu, Marcos, a gente vai pagar outra certificação, ele não interessa, parcela, vai lá. E ele sempre me motiva, sabe? Sempre, ele sempre fala que eu tenho algo a contribuir, que ele acredita naquilo que eu acredito, sabe? Na questão do trabalho como via de santidade. E eu vejo ele fazendo isso na vida dele e ele vê eu fazendo isso também. E às vezes a gente só precisa ver alguém que está fazendo a mesma coisa que a gente, sabe? Exatamente. Para não se sentir sozinho, sabe? Isso. E tem muito disso no nosso casamento. E é- Muito. Pode falar agora. Eu só ia Agora é completar, né, sua que vez. que o Ítalo fala bastante também, que esse amor de um para com o outro na verdade, também amar um projeto ali naquela pessoa.
né? Um projeto em que, na verdade, quando eu ver que tem pelo menos uma mínima possibilidade ali de ele estar desmoronando, eu ser capaz de ir lá e sustentar para que essa pessoa volte, né? Volte com Sim. toda a força, com todo o gás para aquele projeto que é a vida do outro, né? E é exatamente isso que tu tá detalhando aqui pra gente, né? Esse amor verdadeiro é um projeto de pessoa ali. Essa pessoa Sim. tem um projeto, ela tem uma narrativa, uma história que agora vai ser construída comigo ao lado. Então tem que ser aquela pessoa que vai sustentar, E né? esse projeto nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Eu estava falando dessa questão do racional e do emotivo, sonhador, né, que o Ítalo fala. Eu lembro quando ele falou isso, que ele falou, o casal, geralmente, um vai programar a viagem, a gente quer viajar, beleza. O outro vai dizer, quanto que a gente tem? Aí ele vê ali uma passagem para pertinho e tal, né, e o outro, não, vamos para as Maldivas e tal. O Marcos é a pessoa das Maldivas. Eu sempre falo, Marcos, de onde que a gente vai tirar esse dinheiro? A gente tem 4 filhos. Ele, não, mas a gente tem que sonhar, a vida não é só isso, tal. A gente, vamos se mudar, vamos. Agora eu quero ir para uma casa de 5 quartos com piscina e tal. Não sei o quê. Eu, calma. Eu queria... perdão, Só uma coisa antes que eu queria, para depois não passar assunto, Tudo era bem. justamente fique à vontade. essa questão de você comentar, né? Tem uma grande leva aí, professor Olavo de Carvalho, Padre Paulo Ricardo, que trouxe muitas coisas boas, mas acabou tendo algumas coisas ali que foram, né, muito Não tão erradas, boas, né? bem ruins. Tomaram um extremismo, né? E ver essa questão da vida profissional, né? Isso por um tempo tomou, assim, ali os católicos, né? A gente que tá aí uns 4 anos, assim, nesse mundo, né? Sabia que teve uma época que tomou meio de conta, né? Que a vida profissional era quase secundária, assim, né? Não, Então, era mesmo. Era, né? Então, assim, era mesmo, sabe? E, assim, e ver que essas coisas, elas não têm essa divergência, Não tem. né? Tipo, não tem essa divergência, sabe? Tipo, conversando com alguns amigos, né, que ainda tem um pouco nessa mentalidade, cada pessoa é livre, vai ver a vida como quiser, né? Eu falei assim, não, quando minha esposa agora ela vai ter advogada, a gente vai montar um negócio, né, e tal, porque ela pode trabalhar em casa e pode atender e tal. Não, mas como assim, sabe? Tipo, eu fiquei, Ela vai trabalhar. sabe? E eu acho que isso é legal você falar. Sim. Tu é médica, mãe. Era né? Eu não justamente isso que eu larguei o queria emprego. perguntar, É entendeu? muita Tô te conexão aqui, falando né? aqui, ó. É muita conexão, cara. Então, quando eu me formei, eu precisava ajudar minha mãe e tudo mais. Então, eu fazia 72 horas de plantão, tranquilo. Eu trabalhava muito, muito. Meu primeiro emprego eu fui pro interior e eu trabalhava numa cidadezinha que era 1.500 habitantes, na Calha do Rio Madeira. Eu ficava lá full time, né? Então, eu morava na frente do rio e eu era a médicazinha da cidade. E pegava voadeira pra voltar pra Manaus, aquele aviãozinho teco-teco. Toda vez o Marcos achava que eu ia morrer, né? Mas eu trabalhava muito mesmo. Muito, muito. E também foi uma época que eu não sabia administrar meu dinheiro, não restou nada. Mas serviu de aprendizado. Mas, assim, quando eu vi o Estevão, meu primeiro filho, quando ele nasceu, eu falei, não dá mais. Então, eu adequei a minha jornada de trabalho. Então, eu falei, eu fazia 12 horas de plantão, agora eu vou fazer 6 horas. Não vou mais trabalhar à noite, tudo mais, isso aqui. E eu falo que, assim, que essa é um privilégio da minha profissão. Não é todo mundo que consegue fazer isso, como um advogado, um médico. Então, algumas vezes, as mulheres vão precisar abrir mão da vida profissional. E, ok. Sim, claro, claro. Mas a gente não pode também demonizar a mulher que não abriu mão da vida profissional, desde que ela respeite a hierarquia das coisas, né? Desde que ela não coloque o trabalho na frente da família, na frente de Deus. E é o que não vai passar, né? Sim, às vezes as mulheres querem voltar ao trabalho por orgulho, por soberba, e não vai ser o melhor caminho ali naquela situação. A gente sabe que isso gera conflito e tudo mais. E a gente sabe também que tem muitos casais que um compete com o outro, né? Existem casais que um inveja o outro e tudo mais. Mas, na verdade, em toda a história da humanidade, a mulher sempre trabalhou, né? Então, como o Ítalo fala, essa história da mulher ficar em casa, tudo mais é uma novidade que veio com a burguesia e tudo mais. Mas, na Idade Média e antes mesmo disso, sempre houve trabalho da mulher. Quando ela não estava na roça, ela estava costurando, tinha uma venda, a gente tem exemplos na igreja em relação a isso. A gente tem a Santa Zélia, por exemplo, que era empreendedora, trabalhava, São Luís Martim, meu filho é Luís Martim.
largou o trabalho dele como relojoeiro para trabalhar na empresa dela, que estava dando mais lucro, né? E são santos, conseguiram santificar a família, conseguiram santificar as filhas, né? E Santa Giana, né? Santa Giana, pessoas que estão aí no processo de beatificação e tudo, tem uma beata, que eu esqueci o nome, Sandra Sabatini, que era noiva, Sandra que era estudante de Sabatini, medicina, conheço. e tantas outras mulheres. E a gente pensa, né? Eu falo muito assim, muitas dessas pessoas chegavam falando comigo, Sara, eu queria tanto que tivesse mais médicas católicas. Eu queria tanto fazer meu pré-natal com uma ginecologista católica. Eu queria tanto que meu filho tivesse professoras católicas. Tá, mas você quer que essas pessoas todas vivam no celibato? Essas pessoas não vão ter família? Não vão ter filhos? Teve filho, tem que largar? E aí você nunca vai ter uma médica católica para te atender, Sim, a não ser que ela viva em celibato. sim. Essas coisas não se encaixam, não é assim que as coisas funcionam, né? E a nossa igreja ela é muito sábia, ela sabe que não é assim. Às vezes a gente tenta ir por caminhos que não são o da igreja. São mais novos, né? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita humildade. Sempre, todo dia a gente tem que ir deitar, fazer o exame de consciência. Eu estou fazendo a coisa certa? Na medida certa? Então, se eu preciso trabalhar, eu estou indo trabalhar? Ou estou usando a maternidade também como uma fuga? Né? Se eu não preciso trabalhar, eu estou indo trabalhar por quê? E quando eu falo preciso trabalhar, não é só financeiramente. Porque eu não trabalho só para gerar renda para minha família. Quando eu vou atender meus pacientes autistas no CAIC, eu estou levando Deus para eles. Eu estou tratando eles como eu gostaria que meus filhos fossem tratados. E eu sei que ali naquele ambiente eu faço falta. Então, quando eu estou indo atender na empresa que eu atendo como médica do trabalho, e eu vejo que ali eu estou prestando uma assistência para uma pessoa olhando para ela com a dignidade que ela precisa, eu estou levando Deus para ela. Então, eu preciso trabalhar também por causa disso. Eu preciso dignificar a minha vocação, sabe? Eu não posso simplesmente dizer não para isso. Eu só não posso perder a justa medida das coisas, sabe? Eu lembro que teve um tempo que o homeschooling estava muito em voga e realmente foi muito necessário porque as escolas, né? Mas eu não me sentia capaz de fazer homeschooling. E aí eu rezei que Deus colocasse uma escola segura para os meus filhos e Ele colocou, né? Graças a Deus. E teve um tempo que eu não aceitava que eu tinha que colocar meus filhos em tempo integral. E teve um tempo que a escola me chamou, eu estava muito atrapalhada com os horários, e eles falaram assim, por que você não coloca as crianças em tempo integral? E eu chorei. Eu não entendia que aquilo fosse algo bom. E, na verdade, era, sabe? E eu lembro que também já escutei de pessoas dentro da minha casa que se eu deixasse meus filhos em tempo integral, eu estava abandonando as crianças. E eu lembro que eu levei isso, eu marquei uma consulta com o Dr. Jorge Rodrigues. Olha. E aí ele falou assim, peraí, você está me dizendo que seus filhos ficam na escola até umas 4 da tarde, e eles chegam em casa, você fica com eles, lá que você está fazendo, você fica com eles, e eles sabem cantar música em latim, e eles ficam o dia longe da tela, e eles estão rezando, vão para a capela e tudo mais, todo dia vão ver o Santíssimo. Você está dizendo que isso é um problema? Você está inventando um problema onde não existe, não tem problema, você está inventando. Então, às vezes, a gente vê muito a vida do outro e tenta se encaixar e vai perdendo de vista aquilo que é realmente importante. Então, nem sempre aquilo que é bom para o outro vai ser bom para mim. Sabe? A via de santificação, a cruz do outro é do outro. A minha é outra. Exatamente. Sabe? Então, assim, você saber qual é o seu caminho, buscar a obediência, a santificação e não perder isso de vista. E amor em tudo que você faz. Tudo que você faz. Se você faz sair para trabalhar, santifique o seu trabalho. Se você está em casa, santifique o seu trabalho em casa. Porque viver sem trabalho não existe. Se você está em casa ou não, você está trabalhando. Sim, vai ter que trabalhar. Não, eu acho que isso é muito importante, essa questão, né? Porque o que a gente está falando é dos extremos, né? Eu não trabalho, né? Enfim,
Mas eu acho que a questão também de a gente ter, né, deu farinha, deu aí também? Não, Já tá tudo já, certo. beleza. Mas de ter essa consciência pessoal, né, de cada pessoa ter um chamado pessoal, né, e que na gente, né, não existe algo igual, assim, né, não existe ser humano igual, idêntico, né, a gente tem algo muito próprio nosso, né, assim como o nosso chamado também é muito próprio. Sim. E as referências, elas são muito boas e tudo mais, mas eu não lembro eu não lembro qual foi o santo que falou, né, que ele fala sobre se você copia o modo de falar de um santo, isso não é bom, né, porque você precisa copiar o que ele buscava, o amor com que ele queria amar a Cristo e tudo mais. Eu queria Mas imitar... você não é ele. Então eu não sou ele, exatamente, né? Então, peraí, eu vou escrever como Santo Agostinho, né? Eu escrevi pra fazer um poema pra minha esposa aqui. Né? Poema Então, pra assim, minha esposa, à luz do tomismo. Né? exatamente, sabe? Então, assim, essa coisa do ser eu, né? Também é importante, né? Ter essa consciência do chamado pessoal, né? Eu acho que tudo isso que você falou é muito relacionado a isso, né? Sim. E também que era outra coisa, né, que é legal a gente ver, que é a questão de que foi perdido, católico ou não, foi perdido o que é o trabalho, né? O trabalho simplesmente virou maneira de ganhar dinheiro e ponto, né? Assim como o estudo só é para passar numa faculdade, né? Sim. Né? Então o trabalho perdeu, né, essa coisa da dignidade humana, né? O próprio Viktor Frankl, né, não é católico, e ele falava, né, quando você tira a responsabilidade do ser humano, você tira a dignidade dele junto, né? E onde uma das maiores responsabilidades que todos têm, seja uma mãe em casa com vários filhos, minha esposa hoje, por exemplo, no trabalho, né, só com o nosso filho, ou uma médica, ou eu no meu trabalho, isso é uma grande responsabilidade, né? E tem algo a mais, né? Como você falou, né, de levar, de cuidar das crianças, né, de ver como uma vocação, né? Eu acho que é aí que E se alegrar com isso, encontrar alegria nisso, né? Sim. Porque hoje a gente vê muito, eu tava lendo que tem a demissão remunerada, alguma coisa assim, vocês viram? Que a pessoa ela vai pro trabalho, ela faz o mínimo, porque o salário é mínimo. Então ela vai fazer só o mínimo, esforço possível para não ser demitida. Eu não sabia. Essa daí é Tem nova um também conceito. pra mim. né? Então, assim, é a lei do mínimo esforço sempre, né? Primeiro que eu acho muito engraçado essa questão, porque, por exemplo, fala assim, vai só ficar em casa. Cara, minha avó falava umas coisas assim, de quando ela só ficava em casa, que eu ficava, meu Deus, minha avó teve 7 filhos. E ela ia lavar a fralda de pano na beira do rio. Então, ela lavava todo dia a fralda de pano ali na beira do rio. E ela levava os 2 menores com ela. Um dia, meu tio caiu no rio e ela teve que ir em casa deixar o outro dentro de casa para pegar o que tinha caído no rio. E ela falando essas coisas, meu Deus, eu não me imagino nessas coisas. E hoje em dia eu tô o quê? Na fralda Pampers, né? Sim. Lencinho e máquina de lavar. Então, hoje as pessoas falam, porque antigamente era muito melhor. Nem sempre, gente. Nosso tempo tem as suas vantagens, né? Tem as facilidades. Com certeza. E aí sobra tempo para eu brincar com os meus filhos, tempo para eu ensinar algo a mais para eles, tempo para a gente conversar e tantas outras coisas que antes não havia tempo hábil para isso, sabe? Exatamente, Porque né? tudo era custoso. Vamos comer galinha hoje, vamos matar a galinha. Né? E hoje você pega a sobrecoxa desossada e faz na airfryer. É bom, gente. E, inclusive, né, o tempo que, por exemplo, tua avó passava lá lavando a roupa na beira do rio, hoje tu coloca ali dentro da máquina de lavar e vai brincar com os filhos, né? Exatamente. Parou ali. Meus filhos, eles já estão aprendendo a mexer na máquina de lavar. Olha aí, ó. É muito fácil, gente. É só apertar o botão. Ei, mas eu confesso que até um tempo desse eu não sabia mexer direito na máquina de lavar. Gente. Eu sempre confundia as paradas ali. A hora de Eu colocar o precisei sabão. parar ali. O lugar de colocar o sabão. enfim. Amaciante, né, e tal. Qual a diferença do alvejante para amaciante? Ó, inclusive, eu queria perguntar sobre isso, né? Qual a idade dos seus filhos? Como é que é lá na casa, né? Qual é a rotina, assim? Como é que é? É bagunça? É riscar na parede e tal? Como é que funciona? Tem São até fases. mapa, né, gente? Tem até mapa na parede. né? Gente do céu, vocês precisam ver meus filhos. O mais velho tem 6 anos, é o Estevão. Aí são 6 anos, o Martim tem 4 anos, a Helena tem 2 e o Miguel tem 5 meses. E é uma aventura, assim, mas é muito legal, sabe? Os 2 mais velhos, eles praticamente cresceram juntos.
Eu acho que o Estevão não lembra de como ele era antes do Martim, assim, que eles foram feitos um pro outro. Então, tudo eles fazem juntos. Tudo, tudo, tudo. Eu falei até que eles não mudam, mas o Martim queria ser policial e ele disse que vai ser bombeiro para trabalhar com o Estevão. Olha aí. Então, eles são muito parceiros. Teve essas fases de... Sempre tem, né? De risco na parede e tal. E teve fases, assim, que eu não... Pré-Ítalo, que eu não conseguia organizar as coisas. Que a minha casa ficava brinquedo em toda a parte do piso que eu não tinha de pisar. E eu chorava, me sentindo a pior pessoa do mundo e tudo mais. Mas só me faltava método, sabe? E eu demorei muito também para perceber que não tinha problema nenhum eu ter ajuda. Com boa colérica, né? Eu não queria receber ajuda, então... Você é um colérico bem trabalhado, não? É. Não sei se esse tipo de problema. Já pensou em ter uma pessoa para arrumar a casa e tal, uma vez na semana? Eu não preciso! Eu não preciso disso, eu sou capaz, mas... Sabe? E hoje eu tenho uma visão muito prática da coisa. Eu lembro até que, por exemplo, quando eu tive o Miguel agora... tive parto normal e a pessoa que me ajuda em casa teve que viajar para ver a família, que já tinha passagem marcada há muito tempo. Eu fiquei um mês sem ajuda. E a Sabrina, que é a esposa do Naldo, me passou um esquema de arrumar a casa e tudo mais, deixar tudo organizado, uma rotina simples. E eu conseguia fazer tranquilamente, quando as crianças estavam na escola e o bebê estava dormindo. E eu falei, cara, isso aqui no primeiro filho eu jamais ia ser capaz de fazer isso. De dormir assim, a pia limpa, a cama arrumada, tá tudo em ordem, ninguém morrer. É muito simples e ainda dá pra gente, sabe, descomplicar ainda mais. Então, consigo fazer uma janta pra minha família, mesmo trabalhando fora, a gente ter aquele momento na mesa, que é muito importante. De conversa, de um olhar para o outro, de ler em voz alta para os meus filhos, de perguntar como é que foi na escola e escutar o que eles têm para contar, as histórias dele e catequizar, pegar o catecismozinho das crianças, vamos aqui. Tudo é questão de organização, sabe? Antes eu era muito anti-rotina, muito, 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 porque eu vi um pessoal que não sabia viver rotina. Eu vi blogueira que colocava assim, sabe? Vocês já assistiram o Pequeno Príncipe, o desenho, que tinha o quadro da vida? Um negócio assim. Tinha assim, 6 horas a criança acorda, 6h15 ela toma banho, 6h30 ela toma café, 6h45 ela escova os dentes, 7 horas... Pra mim isso era rotina, então eu não suportava falar sobre isso. Depois que eu fui entendendo que a rotina era algo natural, que depois que você pegava aquilo ali, ela ia fluindo e tudo mais, eu fui adaptando isso pra minha vida, funciona muito. Muito, 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 muito. Não tem como viver sem rotina, sabe? Inclusive, eu até conversei uma vez contigo, não sei se você lembra, a gente tava falando justamente sobre rotina e como ela, na verdade, te liberta, né? Te liberta, tu consegue fazer muito mais coisas ali, tu consegue encaixar muito mais coisas. E aí, às vezes, as pessoas veem, tem que sair da rotina, tem não sei o quê, mas calma, tu tá falando do que é realmente a rotina ou não, né? Sim, as pessoas que, inclusive, tem essa questão, meu casamento caiu na rotina. Gente, mas tinha que ter começado já caído na rotina. Como assim você casou sem rotina? Não precisa ter criança para ter rotina, sabe? Isso, desculpa, eu fui aprendendo depois mesmo, sabe? As coisas foram acontecendo e eu fui tendo que aprender. Foi basicamente isso. Consultoria da Sabrina On aí. Cara, me ajudou muito. E às vezes também, por exemplo, já teve vezes de pessoas se sentirem ofendidas com coisas que eu publico e tudo. Mas é questão de saber priorizar o tempo. Por exemplo, no puerpério do Estevão, que era o que eu mais... quarta camada mesmo, acho, né? Sim, Só muito. brincando. Não, mas Foi pra brincar. Mas eu não queria falar mas já desse falando... jeito, mas já é isso. Nossa, eu chorava. Nossa, meu Deus, eu não consigo descansar e tal. O que eu fazia? Eu tava assistindo o quê? Irmãos à Obra. Todas as temporadas. Eu quero uma casa com lareira, pé direito alto, não sei o quê. Então, eu gastava um tempão com aquilo, sabe, gente? Um tempão do meu precioso tempo era jogado pelo ralo. Nada contra os Irmãos à Obra. Eu tinha uma criança ali, eu precisava adequar a minha vida e estava perdendo meu tempo com entretenimento que não tinha finalidade nenhuma naquilo. Sabe? Então, quanto da vida que a gente perde maratonando seriado, querendo... Às vezes, fica rolando a timeline ali o tempo todo e tal. E, às vezes, é só você
ir lá viver a sua vida, dizer, isso aqui é meu, eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que fazer isso aqui e eu vou lá e faço. E acabou-se. Sim. E a gente se sente bem com isso, sabe? A vida não vai virando um fardo que você vai carregando o tempo todo. Não, a vida tá vindo, você tá dando conta, se você não tá dando conta, você tá tentando, você tá vendo o resultado naquilo, você não tá fugindo da sua vida. Entendeu? Basicamente é isso, você não tá fugindo do seu papel ali na sua vida, você tá assumindo o protagonismo que é dela. E isso tem um valor gigante. Depois que você pega isso aí, você para de se fazer de vítima, sabe? De dizer, meu Deus, porque eu escolhi isso, mas não era bem como eu pensava, e agora eu vou ficar aqui chorando, acabou tudo, minha vida não vai mais acontecer. Por exemplo, antes de ter o Miguel, eu estava fazendo atividade física. Depois que tive o Miguel, não voltei mais, não consegui mais encaixar. Mas eu tô tentando, sabe? Agora eu não vou ficar, meu Deus, agora que eu não faço mais atividade física, eu vou... A culpa é do meu filho, né? Agora, olha aí, ó, não consigo mais ir pra hidroginástica. Acabou com a minha vida. Não é assim, gente. As coisas não são assim, sabe? A gente precisa também ter o pé no chão, fincado na realidade. Exatamente. E outra coisa... Eu pode falo falar. muito, né? Não, essa é a intenção, né, verdade? Tem que ser. Não, pode ir. Não, o que tu ia perguntar, né? Porque eu podia mudar um pouco aqui o foco. Não, era... Continua, vai. Tá Dá bom, né? continuidade aí, Então, fala. como eu falei, né? É comum e é até corriqueiro que nos nossos convidados sempre tem uma personalidade ali em específico, em comum, né? Que participa, né? De uma grande virada de chave na vida dessas pessoas, né? Que é o Ítalo Marcilli, né? Junto com ele vem a galera do Ítalo, né? Que eu Tem chamo. sempre uma figura oculta por trás, que é a figura do Ítalo, que é muito importante. Exatamente. E é comum, né? Com a Maria também foi assim, a gente acabou conversando sobre ele. E eu queria conversar um pouco contigo, né? Que tu falou que... Tu sempre falou aqui na nossa conversa que tem uma Sara pré-Ítalo e uma pós-Ítalo. Pós-Ítalo. Né? E, assim, o que mudou, assim, principalmente após conhecer ele? Porque junto com ele, eu sei que tu é certificada também, né? Tá lá na turma, lá no grupo, que Sim. foi... conhecida, a gente conheceu também a Sara lá no curso do professor Vitor Salles, né? Sim. E o Ítalo permite, assim, como conhecer uma galera ali, uma gama de novas referências e tudo mais, enfim. Pra ti, essa Sara pós-Ítalo, o que necessariamente mudou ali? Na tua percepção da realidade, o que houve ali? Sabe aquele meme que tem o cara no escritório jogando todos os papéis pro alto, falou, cansei, não quero mais nada. Aí no outro ele tá, brincadeira, me dá aqui que eu vou fazer. Foi basicamente isso, sabe? Eu vejo muito assim que eu parei de narrar a minha vida através dos meus sentimentos, né? De me sentir injustiçada. Por que isso foi acontecer logo comigo? E tudo mais. Fulano falou mal de ti, mas, meu Deus, eu não mereço isso. E tal. E chorava, e tudo era muito difícil. E, meu Deus, por que eu fui inventar de ter filho agora? Eu não consigo dormir. E tudo mais. E pós-Ítalo, não. Peraí, amiga. Para. Volta aqui. Junta aqui e vamos continuar. E organizou meus pensamentos, sabe? Hoje eu consigo, por exemplo, não agir por impulsividade. Eu consigo raciocinar sobre as minhas atitudes. Consegue, Sara? Sim. É maravilhoso. Raciocinar antes de fazer, sabe? O colérico, ele precisa encontrar um tempinho, né? Entre o que ele pensa e o que ele faz, assim. E é possível achar esse tempinho, esses segundos. É possível. Né? É difícil, né? Mas é possível. Mas é possível e é legal, sabe? A gente ver e usar aquilo que a gente tem de bom para construir na vida das outras pessoas e encontrar nisso uma felicidade que o dinheiro não vai poder te dar, né? Que umas férias, uma vida fácil não vai poder te dar. Eu poderia pensar assim, eu escolhi... Às vezes eu falo no trabalho, eu tenho 4 filhos, as pessoas, meu Deus, e tal. Mas eu tô rindo, gente, eu tô bem, eu tô feliz, sabe? Aí eu mostro a foto das crianças, a gente é feliz, e as pessoas não sabem mais o que é isso. Sim. Sabe? Eu já no Instagram, às vezes tenho vontade de deletar o Instagram. Mas às vezes chega assim, Sara, depois que eu passei a te acompanhar, eu parei de tomar a pílula e agora eu tô grávida. Obrigada. Essas coisas pequenas, mas na verdade são muito, muito grandes,
sabe? Então, Sara, a gente decidiu que vai buscar o sacramento do matrimônio. A gente vai procurar saber o que é... Porque tem muita gente que não entende, né, a diferença entre casar e morar junto. Sim. Procurar esse caminho da graça do sacramento. O para sempre, né? Que a gente Sim. falava no início. E eu falo que, gente, quando você começa a viver aquilo que você tanto prega, as coisas acontecem. Teve um recolhimento que o padre falou isso, que, assim, o cristão, ele é uma luz que ele não vai passar despercebido, desde que ele seja autêntico. Você não precisa andar com uma faixa, você não precisa sair pregando, você só precisa viver aquilo que você prega. Exatamente. Fazer o básico bem feito. Você precisa viver uma vida à luz de Cristo. É só isso. E por que eu entro também nesse tema, né? Porque, assim, a gente até citou um pouco no início, a gente carece um pouco de referências, né? Muito. E às vezes a gente se sente sozinho, né? Hoje, por exemplo, a referência que tu encontrou talvez na Sâmia, hoje as pessoas encontram em ti também, né? Por Sim. exemplo, lá pelo Instagram, poxa, eu comecei a te seguir aqui e tal, eu vi que eu posso tirar a pílula e tal, eu decidi buscar esse sacramento do matrimônio. Mas por quê, né? Porque agora há uma referência ali, coisa que a gente não vê. Porque quando a gente entra, por exemplo, nesse caminho na busca pela verdade, amadurecimento da personalidade, às vezes, se a gente olha ao nosso redor, a gente não vê, não tem essa referência, alguém que, poxa, me ajude, e a gente realmente se sente sozinho, né? Sim. Foi justamente por isso que eu entrei nesse assunto, porque ali a gente vê uma referência também, uma referência de certa forma longe, mas que se faz perto de algum modo ali, a gente sente que tá Você aqui. não tá mais só tateando no escuro, né? Exatamente. É que nem ver os médicos, né? Por exemplo, ver o Dr. Jorge, né? Tipo, super conhecido, né? Sei lá, a consulta dele, eu acho que é R$1.500, pouco, né? Então, e ele falando lá, por exemplo, que a Sara fez... mas, então, assim, mas ele falando lá, né? Tipo assim, vocês não entenderam nada, né? Tipo assim, ele atendendo gente, né? Tinha atendido as 5 pessoas de graça, ele falando desse além, né? Eu acho que a Sara falou uma coisa muito legal, que eu acho que é o impacto que teve do Ítalo na vida das pessoas, principalmente nisso. Na minha, teve muito. Que a questão de a minha vida, ela não é mais regida pelos meus sentimentos, né? Há uma fuga das pessoas, né? Então, assim, Sim. há uma espera pelas férias, há uma espera pelo final de semana, porque as pessoas não suportam a vida delas, né? Simplesmente porque quando você vive, né, Sara, e percebe-se em tudo que você falou aqui isso, quando você vive essa fuga, quando você vive a refém dos seus sentimentos, você foge da finalidade da sua vida, você foge da sua vocação mesmo. Né? A sua vocação é ser médica. A sua vocação não é ser blogueira, né? A sua vocação é ser... né? A sua vocação é ser mãe também, né? Então, assim, é ser esposa. E eu acho que isso é o que dá um pouco... O que preenche o nosso peito, né? O que preenche o nosso peito. Essa é a sensação. É a sensação, sabe? A gente, sabe, tá cansado muitas vezes, sabe? É sacrificoso, né? A gente não tá aqui vendendo uma ideia mentirosa. Mas, assim, aparece algo que quando nós vivemos, assim, nessa busca... Podemos falar pela busca pelo fim de semana e a busca pela férias que eu nunca... vi isso hoje no Instagram, tinha um gifzinho assim, living for the weekend, tipo, estou vivendo pelo fim de semana. Tá vendo? Tá vendo? E na verdade, achei depressivo. viver por esse fim de semana, né? Buscar esse fim de semana é importante a gente ver como um sintoma até, né? Porque assim, se a gente for contar, um final de semana é 2 dias, a tua semana são mais 5 dias, né? Então a maior parte da tua vida tu vive durante a semana, cara. Então, isso tem é um tanta grande coisa sintoma. que a gente pode fazer, né, durante a semana. Exatamente. E eu esperar aqueles 2 dias ali do finalzinho pra eu poder viver, entre aspas, poxa, aí é um sintoma grave, poxa. Como é que tu tá vivendo a tua vida? Tu não tem um sentido, claramente, aí. Quer ver uma coisa disso? É você falar que vai ter mais um filho, teve até um Reels também sobre isso. Aí a pessoa pergunta logo, mas como que vocês vão viajar? Como é que vocês vão fazer pra viajar? É tudo viajar, gente. É tudo... Não, viajar é ótimo, gente. Adoro viajar. Mas tem coisas mais importantes, tem coisas que me enchem minha vida de sentido muito mais do que tirar uma foto assim na Torre de Pisa, né? Tudo mais. Segurando a torre, assim, né? Eu acho que vai muito pra realidade de cada pessoa, né? Se você pegar, tem casais, por exemplo, que têm essa liberdade, porque não conseguem ter filhos, por exemplo. Né? Então, acho que mas é sempre essa fuga do que a pessoa, onde ela tem que estar, né? Aquilo que o São José Maria Escrivá fala. Tem uma figurinha que o Fernando sempre manda disso. Está no que faz, né? Deixa de conversa, está no que faz. Mas é sempre uma fuga, né, disso. É sempre uma fuga. Tu me escutando bem? Tô. Tá.
é sempre uma fuga de onde eu devia estar, né? Eu sempre quero eu tô estar... aqui, mas eu quero estar em outro lugar. Exatamente. Cheguei no outro lugar, não, mas eu queria estar ali. E nunca tá onde tá. Onde devia estar, né? Sim. Onde devia estar. E nunca faz o que deves e não está no que E não- faz, né? Exatamente. Só, eu acho que tem um assunto aqui que a gente não pode deixar de falar, né? Que é a questão de como foi o teu contato a chegar. Falamos muito de trabalho, de santificação do trabalho, até pra gente ir finalizando. E a questão de foi o contato com a Opus Dei, né? De como foi esse contato com sala São de José Maria tortura, Escrivá. brincadeira. A sala de tortura. Né? Porque assim, eu não sei, né, sabe? Mas a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos na minha vida, foi São José Maria Escrivá, não foi que eu conheci São José Maria Escrivá. Ele Ele me arrombou chamou. a minha vida, assim, e falou, olha, não tô pedindo licença aqui, sabe? É uma E eu- coisa assim que acontece. É muito assim, na verdade. O que aconteceu foi que, assim, a gente, como eu falei, eu entrei na igreja pela renovação carismática, né? Só que chegou uma hora que nem eu nem o Marcos, a gente falou, olha, tudo bem, tem a sua importância dentro da igreja, mas isso aqui não é mais pra gente. Sustentável. É. E aí um amigo já tinha falado pro Marcos sobre São José Maria, que era possível, né? Eu era muito devota de Santa Terezinha, e eu acho que São José Maria tem um link com Santa Terezinha. Tem. E aí ele falou, sabia que tem um santo que fala que a gente pode ser santo trabalhando, oferecendo toda a nossa vida para Deus, as coisas pequenas e as grandes e tal. Eu fiquei, caraca, então, ele, entra aqui, opusdei.com.br. Isso foi lá, foi muito engraçado, eu falo. Foi lá em 2014. E aí eu ficava, gente, e aí o Marcos começou a mandar e-mail para Opus Dei, né, quero conhecer e tal. E falava, olha, não tem em Manaus, mas você pode vir aqui em São Paulo. E tudo. Mas era a época do Fora Dilma, né? A gente tava ruim das pernas. E não Anos dava de pra Copa. isso. É. Não dava. A gente, fica pra próxima. E aí ficava no site, né? Vamos no site e tal. E aí comprava os livros e ficava tentando, assim, viver essa espiritualidade da forma que dava. Casamos assim, tudo, e apareceu o Ítalo. E uma coisa que me fez confiar nele foi saber que ele era da obra, né? Que ele era supernumerário e tudo. E aí eu fui, cara, então eu consigo por aqui ficar mais próximo ainda, saber de como é, né? E aí eu tentava e lia sobre a vida de São José Maria e tudo, e as orações, e Dom Álvaro de Portillo e tudo mais. E aí foi assim que eu fui até 2021. Quando foi em 2021, o que aconteceu? Eu coloquei alguma coisa no Instagram marcando o Colégio das Crianças, que é o Santo Afonso, claro, né? Aí eu coloquei, eles me repostaram lá na página deles, e aí uma moça que tinha vindo morar em Manaus, que é esposa de militar, foi me procurar para saber sobre a escola, que ela tem 3 filhos, a Manu. Ela falou, então, ouvi você na página do Colégio Santo Afonso, queria saber o que você acha da escola, porque eu estou buscando referências. A propósito, você sabia que está começando um grupo de reuniões da Opus Dei aqui em Manaus? Falei, como ela sabe que eu... Porque estava escrito na minha bio, faz o que deve, só o que faz. Então ela pegou e me chamou. Falou, sim, você precisa falar com a Júlia. E aí eu fui falar com a Júlia e a gente começou a fazer as reuniões. No mês seguinte era a primeira tertúlia, 4 pessoas. E a gente foi assim mesmo. E a Júlia, o que aconteceu? Ela veio para Manaus porque também esposa de militar. Ela era protestante e durante a pandemia ela era cantora e ela foi estudar sobre canto gregoriano e liturgia e se converteu sozinha, estudando. E só que era durante a pandemia, ela queria se batizar e ela botou no Twitter, você sabe de alguma igreja que esteja fazendo batismo? Porque era na época do isolamento. E uma pessoa sem foto foi lá e falou, olha, eu sei de um lugar que pode te ajudar. Ela ficou com medo de ser sequestrada e tudo, mas ela foi parar no centro da enseada da obra lá em Niterói e ela recebeu a catequese lá, foi batizada, recebeu a Eucaristia durante a pandemia e veio para Manaus com essa missão. E agora ela está no Rio, de novo. Já voltou, né? Mas assim, deixou aqui essa semente. E foi assim que a gente começou a encontrar outras pessoas. Tinha 2 supernumerárias da obra morando aqui. Uma delas é a mãe da Maria. E a gente foi se encontrando. Várias pessoas tinham esse interesse também pela obra e foram sendo reunidas pelo próprio São José Maria. Não tem explicação, assim. As pessoas aparecem simplesmente. Até pela quantidade, né, de gente. Sim. Impressionante ver fotos de lá. Eu acho que Deus providencia os santos que ele precisa para cada tempo, sabe? Então, São José Maria é um santo muito necessário no tempo que a gente vive. Muito necessário. Para
pro nosso caminho de santidade hoje. A gente não vai ser martirizado de sangue, pode até ser, a gente não sabe, né? Mas no contexto atual, não. O nosso sacrifício realmente é o nosso trabalho. É a nossa família, é o nosso dia a dia. É isso mesmo. Produção, nosso tempo como é que tá aí? Tá bom, né? Então, Tá há muito tempo já. Encerrar o papo. Tá ruim a conversa? Ih, Ah, não. Então, realmente já tá nosso tempo, a gente já vai começar a finalizar. Então, desde já eu queria agradecer, Sara, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. Com certeza foi uma conversa muito proveitosa e que quem está assistindo com certeza vai encontrar aqui muitas referências para que possa ajudar, né, de alguma forma na sua vida. E eu queria realmente agradecer a tua presença, tá bom? Você é sempre bem-vinda. Quem sabe no futuro a Obrigada. gente não vai convidar novamente, né? Sim. Eu vou passar aqui a palavra para a Mauri, depois você pode dar as últimas palavras. E é importante você falar também Instagram, onde o povo pode te encontrar aí nas redes sociais. Tá bom. E me falar, né, se o teu dia tem 30 horas, porque... Eu queria. Pois é, né? Pô, bicho, né? Agora eu vou voltar pra casa, assim, né? Será que não tenho tempo mesmo? Não, Sara, mas realmente, muito obrigado, viu, pela sua presença. Já fica o convite para uma próxima vez, quem sabe aí com o digníssimo dela, né? Verdade, Com o Marcos, eu gostei da muito a ideia. pena. Tem muita história para contar também, Com né? certeza. E Muita é história. isso, né? Foi um prazer enorme, né? Eu acho que ficou muito bom, né? Ficou O ótimo. bate-papo. E Deus abençoe muito, viu? Obrigada. Deus abençoe e ajude, né? Nesse caminho de levar o amor de Cristo em todos os lugares que a gente vai. Eu acho que essa, no fundo, é a nossa missão, é a nossa missão, né? E foi as próprias pegadas do nosso Padre, né? Sim. Acredito que a gente tem que seguir por esse caminho, né? Eu agradeço o convite de vocês e agradeço também pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão chamando pessoas muito boas, né, pros podcasts. Eu acho que isso é muito necessário. A gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa abrir esses diálogos, essas conversas. A gente não tem o direito de viver debaixo da mesa. A gente precisa, né, falar para as pessoas que é possível ser feliz genuinamente, levando uma vida verdadeira, entregue e total, um amor realmente fecundo, né? Então, a minha mensagem, principalmente para as mulheres, é que a maternidade, ela não é um fardo e também não é um conto de fadas. Ela é só a sua vida, a sua vocação. E quanto mais a gente foge da nossa vocação, mais vazio a gente encontra. Então, as mulheres que não podem ter filhos, elas são chamadas à maternidade. As mulheres que podem ter filhos também são chamadas, que a maternidade é amor, entrega, é doação, onde quer que a gente vá. Então, não tenha medo de escutar essa vozinha que eu sei que está dentro de você, de se entregar sem reservas ao amor, de se doar, de se gastar, de perder as suas noites ou os seus dias, e de sorrir e de deixar que o amor ocupe espaço na sua vida. Não ter medo de se gastar por amor à sua família. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Sara. Não esquece do Instagram pra galera te seguir. Sara Sixu, SARAHSICSU. Então é isso, galera. É isso aí, Até rima galera. no final, Exatamente, né? Ixi. Então, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim de mais um episódio. A gente agradece vocês por terem nos assistido. Não esqueçam de nos compartilhar de alguma forma, curtir o nosso vídeo aqui Seguir no também, Instagram. se inscrever no nosso canal do YouTube e curtir a nossa página e nos seguir no Instagram. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.